Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Sala de Imprensa, aqui direto da Associação Espírito Santense de Imprensa, em Vitória, onde hoje conversamos nos dois primeiros blocos sobre assuntos muito especiais com o Dr. Pedro Valls Felrosa, ele é desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Dr. Pedro Valls, se o senhor fizesse uma avaliação do seu mandato, o senhor abriu o Tribunal de Justiça, digamos assim, essa é uma visão que a gente ouve, que a gente vê, figura bastante popular, apesar de estar de extrema responsabilidade do Estado do Espírito Santo, do Brasil, eu diria. Então, essa abertura do Tribunal de Justiça, eu gostaria que você falasse um pouquinho disso aí, uma avaliação do seu mandato, e mais uma ainda, para terminar. Faltou alguma coisa? Eu vou começar pelo final. Eu tinha muita vontade de levar para cada município do interior do Espírito Santo uma estrutura que pudesse atender de forma tecnicamente correta as mulheres vítimas de violência doméstica. Me dói no coração ver que uma mulher que sofre violência doméstica no interior não tem um local onde possa ser acolhida com dignidade técnica, com o carinho técnico que o caso requer. Nessa meta eu falhei. Agora vamos àquilo que eu acertei. Eu tenho muita satisfação, muito orgulho, de ter chamado a atenção, de ter dado um primeiro passo numa caminhada que ainda será longa, mas de ter chamado a atenção para alguns problemas que viviam meio que esquecidos pela sociedade. Por exemplo, tortura. Eu não consigo compreender, eu não consigo conceber que no Brasil do século XXI nós convivamos com a tortura. Foi feito torturômetro lá no Tribunal de Justiça. Nos primeiros dias, ele era zerado praticamente de manhã, de tarde e de noite. Agora, no final do meu mandato, conseguimos chegar a uma média de 45, 50 dias para zerar o torturômetro. Eu vejo nisso uma vitória muito pequena, porque esse torturômetro não deveria ser zerado nunca. A tortura é abjeta, é covarde, porque é praticada só contra os miseráveis. Eu nunca recebi, lá no Tribunal de Justiça, uma denúncia de tortura contra um rico, um poderoso. Então é uma tortura covarde e é uma tortura seletiva. E a sociedade parece que ficava entorpecida diante desse problema. Dizem alguns que aceita-se tudo contra certo tipo de gente. Eu não acredito que esse seja o meu povo. O brasileiro não é assim. Então faltava enfiar o dedo nessa ferida, faltava tocar nesse assunto para que nós comecéssemos a percorrer uma estrada longa rumo à civilidade. Nesse país, todo mundo que começa a defender certos direitos humanos é imediatamente associado à defesa de bandidos. A defesa de bandidos. Talvez seja por isso que nós tenhamos permanecido tanto tempo adormecidos. Talvez seja por isso. Agora pense comigo, o Brasil não tem pena de morte, o Brasil não tem prisão perpétua. Esses torturados voltarão para as ruas em pouco tempo, as ruas que eu frequento, que a sua família frequenta, que as nossas famílias frequentam. Será prudente, será inteligente ter de volta ao nosso convívio um ex-torturado? Vamos retirar a questão espiritual dessa conta. Vamos retirar a questão espiritual. Vamos ficar só com a questão de inteligência, de lógica. Não é lógico que eu queira conviver com um ex-torturado. Não é por acaso que o índice de reincidência aqui no Brasil fica em torno de 80%. O mundo das leis está enxugando gelo. É hora de nós começarmos a discutir esse tema. Então, esse mérito o Tribunal de Justiça teve. Começou a proporcionar a discussão do tema. A questão do processo eletrônico. Eu tenho um processo, o Poder Judiciário tem um processo aqui no Fórum de Vitória, com 800 volumes, 9,5 metros de altura. É um processo. O juiz que for dar a sentença naquilo ali, do qual eu desde já manifesto, tem pena, o juiz levará 1 mês ou 2 para proferir uma única sentença. É um processo que não tem nem como ser manuseado. Ele preenche uma parede inteira. Esse processo já foi alvo de reportagens tanto pelos jornais A Gazeta como A Tribuna. E reportagens de destaque.
Tradução: do jeito que está não pode ficar. Começamos assim a eliminação desse papel, começamos a digitalização de todos os processos, isso já está em transição. Fizemos isso de mãos dadas com a Ordem dos Advogados, com o Ministério Público. Ainda ontem soltamos já o calendário todo de implantação para 2014, já em entendimento com a presidência que tomará posse depois de amanhã. Ou seja, começamos a solução de um problema também tradicional, também antigo, clássico, do mundo jurídico. E eu me permitiria concluir finalmente com a questão da violência doméstica. Nós começamos, o botão do pânico é um primeiro passo. Há ainda muito que ser feito, mas nós levamos esse debate para as ruas. Então, dentre erros, acertos, vitórias e derrotas, eu comemoro de uma forma muito especial nós termos dado um primeiro passo ou alguns passos na direção correta, proporcionando, acima de tudo, a discussão pela sociedade. Doutor Pedro Valcio Rosa, deixa 30 segundos para fazer suas considerações finais. Quero deixar meu agradecimento ao povo do Estado do Espírito Santo. O presidente do Tribunal de Justiça pouco pode fazer se não tiver o apoio dos seus colegas e se não tiver o apoio das ruas. Eu tive esse apoio das ruas, retiro-me agora à vida recatada, à vida discreta de um juiz, mas levarei no meu coração o carinho que recebi de cada habitante desse Estado do Espírito Santo. Carinho esse que eu procurarei honrar com todas as minhas energias até o final de minha carreira. Nós agradecemos a presença brilhante do desembargador, Dr. Pedro Valcio Rosa, presidente do Tribunal de Justiça, e muito nos orgulha ter a presença dele aqui, que é uma das personalidades mais marcantes. E ele falando de história, a história do processo, ele com certeza deixa a sua marca na história do Espírito Santo, com certeza na história do Brasil. Parabéns pelo seu mandato e muito obrigado pela sua presença aqui no Sala de Imprensa. A gente fica por aqui, agradecemos a você de casa, que todos os dias nos permite chegar na sua casa, e a você, internauta de todo o mundo, e também na Sky TV em Boston, que nos acompanham. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. A gente volta semana que vem com mais Sala de Imprensa. Até lá.